O missionário Denis vai estar trazendo a palavra hoje. Ele ficou 8 anos na Índia. Índia, queridos. São quantos deuses lá, missionário? 30 milhões de deuses. É um pouquinho Deus, assim, sabe? Um pouquinho. Lá, o Pato Donald é Deus, o Pokémon, tudo lá é Deus, né? Então, assim, mas é mesmo, ele vai falar aqui, ele vai estar falando aqui. É uma terra que, se você não estiver orando 24 horas, você toma de 7 a 1 do diabo lá fácil. Como aqui também. Como aqui também. Aqui em Orlando, então, muito mais. E a gente vai estar orando agora pelo missionário para trazer a palavra de hoje. Senhor, abençoa a vida do teu filho, Pai, teu ungido. O Senhor na vida do teu servo. Abençoa sua esposa, Sara, que aqui está, Senhor Deus, tua serva. Muito obrigado por esse casal de missionários, tanto o missionário deles quanto a missionária Sara, Pai. Muito obrigado pelos teus filhos, que abriram mão de tudo, Pai, para fazer a tua obra, abriram mão da sua pátria, como nós, Pai, mas com um propósito único de levar a tua palavra. Usa o teu filho poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor para vocês. Que prazer estar aqui com vocês essa manhã. Eu já ouvi falar dessa igreja, pastor, quando eu estava lá no Brasil. E comecei a seguir vocês aqui em Orlando pelo Instagram. E foi muito bom. Missionária. E eu estava sentado ali no banco, pensando na alguns amigos que estão nos hospedando aqui em Orlando. Nós estamos aqui de passagem. A gente estava falando de Índia e do desafio de viver na Índia e das noites que eu dormi com ratos na minha cama e das vezes que os ratos comeram nossas coisas no trem e a gente pensando em tantas histórias de tantos anos e no final das histórias a gente para e pensa, né, Yassara, meu Deus, como é que a gente sobreviveu tanto tempo na Índia? De onde que vem isso? E na hora do louvor eu pude fechar os olhos e falar, Deus, a resposta é que vivemos de milagre. Amém. Por um povo, pelo próximo, pelo perdido, é um milagre de Deus em nós. Amém. Porque nós não somos assim, a nossa natureza não é só para você ser beneficiado, mas é para que você seja um agente de milagres na vida de outras pessoas. Amém. Eu já morava na Índia por quase 5 anos, quando nós nos conhecemos, casamos e já fomos direto para a Índia. Em 10 dias nós casamos, renovamos visto, já estávamos na Índia. E em 2 dias... Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, claro que no início, quando nós mudamos juntos para a Índia, foi um desafio muito grande. A adaptação dela, a minha readaptação, agora não só sozinho, mas tendo alguém para cuidar. E ser mulher na Índia é muito mais difícil do que ser homem na Índia, porque a mulher é totalmente desvalorizada. E passamos por um período de adaptação de quase 1 ano. E depois desse ano as coisas começaram a acalmar um pouquinho. Nosso ministério começou a crescer um pouco mais. E começamos a receber responsabilidades maiores dentro da nossa organização. Quando, no comecinho do ano passado, em janeiro, nós começamos a ouvir notícias de outras organizações grandes na Índia, cristãs, como a Compassion, o World Vision, começaram a sofrer uma perseguição muito grande. E a gente orava por eles. Nós, como cristãos, a gente é engraçado às vezes, né? Porque a gente ora pelo outro, mas acha que aquilo nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que está sempre livre dos momentos difíceis, das perseguições, mas até que a mesma perseguição que atingiu outras organizações, e algumas delas foram expulsas da Índia, e os obreiros estrangeiros foram expulsos do país, isso chegou até a nossa organização. E uma família de americanos que morava lá há mais de 20 anos foram expulsos, e eles não podem voltar na Índia nem para visitar. E quando isso aconteceu, a nossa liderança chegou até nós e reuniu todos os estrangeiros que estavam ali, cerca de 10 pessoas, incluindo eu e a Sara. E numa quarta-feira, no começo do mês de abril, nós recebemos a notícia que a gente teria que deixar a Índia até sexta-feira. Porque se não saíssemos do país, nós correríamos o risco de sermos expulsos também. Então, para nos proteger e para proteger a organização na Índia,
nós fomos convidados a nos retirar. E quando nós recebemos aquela notícia, parece que o chão desabou. E eu comecei a pensar em todas as crianças que eu estava vendo crescer já há anos, que chegaram nas nossas escolas, os nossos projetos, nas nossas casas resgate, e que eu estava vendo já se formando e algumas indo para a faculdade. Meu Deus. E comecei a pensar em ir para o Brasil. Nós não tínhamos nada no Brasil. Iríamos para a casa dos meus pais e só com uma malinha, e a instrução que recebemos é que era para a gente fazer as malas como se não fôssemos nunca mais voltar. A nossa liderança nos disse, olha, não é para vocês saírem por uns dias, a gente não sabe o que vai acontecer. Então faz mala de um jeito, como, né, fique tudo fácil. Se vocês não voltarem, amém. O que vocês podiam levar, levaram. E nós voltamos para casa chorando. E por 2 dias, de quarta a sexta, eu não sabia se eu tentava comprar uma passagem, se eu fazia mala, se eu dava minhas coisas, limpava as lágrimas tudo ao mesmo tempo. Choramos muito, questionamos tanto a Deus. Chegamos no Brasil confusos, perdidos. Nosso coração estava lá na Índia, continuava na Índia, até porque a gente não conseguiu nem se despedir dos nossos amigos direito. Não tivemos tempo nem de dar um abraço e dizer, olha, muito obrigado por ter me acolhido aqui por tantos anos. Tivemos que simplesmente virar as costas e ir embora. E começamos a perguntar a Deus, por quê? Por quê? E eu brigava com a minha liderança e falava, não, meu ministério, não minhas crianças, não porque eu amo aquele lugar, não porque eu preciso voltar, não porque nós vamos voltar, nossa casa ainda está lá. E eu paguei aluguel ainda por alguns meses, com a esperança de conseguir voltar. Até que um dia eu me deparei com um texto de Filipenses 1. E se você quiser ler em casa depois, Filipenses 1, a partir do versículo 12, marca aí, não vou ler todo para você. Mas Paulo está falando dos seus sofrimentos e tudo que ele viveu de perseguição, de necessidade, e ele chega a uma conclusão. Ele diz, olha, eu sei que tudo que me tem acontecido está servindo para o crescimento do Evangelho. Eu sei que tudo isso vai resultar no crescimento do Evangelho. E Paulo ali, cansado dos seus sofrimentos, ele diz, eu já nem sei mais o que escolher. Prefiro partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Muito melhor eu morrer. Mas por amor a vocês, Paulo diz. Por amor ao povo, aqueles que ainda não conheciam Jesus. Ele fala, não, eu escolho continuar lutando. Eu prefiro abrir mão da minha vida, porque isso significa estar com Cristo. Não teria sofrimento nenhum mais. Mas por amor ao meu próximo, eu escolho permanecer no corpo. Porque eu sei que Deus será glorificado, o Evangelho será conhecido através de mim em vida. E por isso eu escolho sim os sofrimentos, os momentos difíceis, as prisões. Se isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado no final, se essa libertação, a minha cura vai servir para que outras pessoas sejam curadas, amém, Deus. Eu escolho a tua vontade, por mais difícil que seja. Eu escolho a sua vontade, mesmo quando ela é diferente da minha, porque eu sei que a tua vontade é melhor. E foi aí que eu entendi que a nossa presença no Brasil tinha um propósito muito grande. Na verdade, vários. E a gente ainda está descobrindo. Já faz 1 ano que nós voltamos. E ainda estamos descobrindo. Tantos propósitos. Deus me deu um presente de estar com o meu pai por 2 meses. E depois o Senhor o levou de uma maneira muito repentina. Meu Deus. Algo que nós não esperávamos, porque ele era uma pessoa super saudável, que cuidava tão bem da saúde. Tão cuidadosa com tudo, no trânsito. E um dia ele sente uma dor, vai para o hospital e Deus o leva, e foi um choque para nós, mas ao mesmo tempo eu pude louvar a Deus porque ele me levou para o Brasil para estar com a minha família. Meu Deus. E quando isso aconteceu, eu já estava dividido, se eu queria mesmo ir para a Índia, se eu queria ficar perto da minha família no Brasil.
E foi nesse momento, conversando aqui com Paulo, que eu entendi como Deus queria nos usar no Brasil. E em outros lugares, como aqui em Orlando, o Senhor nos trouxe até aqui para falar com você. Porque na Índia nós temos hoje 26 mil alunos, crianças fofinhas como essa. Mas 13 mil delas não têm um patrocinador. Elas não pagam pela educação, pelo estudo. E nós estamos aí com um desafio no nosso ministério DFN Brasil, Dalit Freedom Network, de nos próximos anos levantar patrocinadores para 10 mil crianças. E como faremos isso? Se todos os obreiros estiverem lá na Índia, cuidando das crianças, quem vai levantar recursos para que essas crianças continuem recebendo educação, assistência médica, treinamento? E foi então que nós, com alegria, voltamos para o Senhor. E nós dissemos: Deus, a tua vontade é perfeita. Nós queremos servir aquele povo, independente do lugar, independente da nação, por onde o Senhor nos levar, nós queremos falar dessas crianças intocáveis, consideradas impuras, para que a ajuda possa continuar chegando a elas. Mesmo que para isso eu tenha que abrir mão do país que eu amo, que é a Índia. Por isso que toda vez que eu vou numa igreja, pastor, eu vou assim com uma roupinha indiana, para me sentir um pouquinho mais indiano, me sinto mais em casa. Me sinto mais à vontade. Minha esposa também. Nós amamos aquele lugar. E por isso estamos aqui hoje. Para que você conheça um pouquinho e que você seja infectado um pouquinho dessa paixão que nós temos. Para que você também não se esqueça desse 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que existem na Índia, que precisam conhecer o Evangelho. Amém? Vamos falar um pouquinho de Índia, então? Pedir para a irmã colocar ali para mim o slide. Não sei o que você pensa quando nós falamos em Índia. Muita gente... O que nós sabemos sobre a Índia? Pode passar para mim, por favor? A gente sempre pensa, talvez, no Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo, ou monumentos como esse que fica em Hyderabad, na cidade onde nós moramos por muitos anos, que fica no sul da Índia, no estado de Telangana. São monumentos muito bonitos, né? Quando a gente vê uma foto assim, tirada do Google, um pouquinho trabalhada, mas nesse monumento você pode subir até aquelas janelinhas ali em cima, e quando você sobe, a próxima foto foi uma foto que eu tirei, é essa vista que você tem. Essa é a cidade de Hyderabad todos os dias. Na outra foto você vê que quando você sai na rua, você vai ter que ter muita paciência para enfrentar o trânsito. Demorou 2 anos. E tem uma imagem do deus Brahma na próxima foto. Isso. Brahma é o criador de todo o universo, inclusive de todos os seres humanos. Mas Brahma, segundo o hinduísmo, não criou as pessoas de uma maneira igual. Criou numa hierarquia. Alguns foram criados da cabeça de Brahma, pequena porcentagem, 3% da população, é o topo da sociedade, a maior autoridade social. Uma outra porcentagem veio dos troncos de Brahma, que é a casta chamada Kshatriyas. A outra casta são os Vaishyas, que acreditam terem nascido a partir das pernas, das coxas de Brahma. E a casta mais baixa, que ainda está dentro desse sistema de castas, são os Shudras. São as pessoas mais pobres, trabalhadores rurais, aquelas pessoas que vivem de maneira bem simples nas vilas. Esses são os Shudras. Mas existe um grupo de pessoas, e é com esse grupo que nós trabalhamos. São 250 milhões de pessoas que são conhecidas como Dalits. Essas pessoas, na próxima foto tem uma definição da palavra Dalit. Essas 250 milhões intocáveis, inferiores aos animais, e elas acreditam que não vão se reencarnar. Então, quando um Dalit morre, para ele acabou. E tudo que o hindu faz é pensando na próxima vida. O karma que você recebeu nessa vida não vai mudar. É a sorte dos deuses. É a consequência do que você fez na sua vida passada. Então, a única esperança é na vida futura. E a Bíblia nos ensina isso, não é? Que a gente não deve viver a nossa vida com as coisas nessa terra, mas para vivermos todos os dias com os olhos na eternidade. E a gente tem tanta dificuldade de fazer isso. O hindu consegue fazer isso muito melhor. Tudo que ele faz, do momento que ele acorda até a hora que vai dormir, tudo é adoração.
Tudo é pensando na recompensa que ele vai receber na vida futura. E nós temos esperança nessa vida, porque Jesus nos garantiu que teríamos uma vida abundante aqui e ainda a eternidade. Olha só, para eles é só a eternidade. Agora para um Dalit não é nada, porque ele não tem alma. E esse copinho de barro se tornou o símbolo do nosso ministério. Eu sempre carrego comigo, porque expressa muito bem como essas pessoas se sentem e como são excluídas e rejeitadas. Porque na Índia nós temos o costume de tomar o chai, que é um chá preto feito com leite, bem forte, com bastante açúcar e várias especiarias. E a gente toma esse chá várias vezes. E vende em todos os lugares. Toda esquina tem uma barraquinha de chai. Mas quando um Dalit vai comprar o seu chai, ele não é servido num copo de vidro ou de alumínio ou numa xicrinha de porcelana, como todo o resto da população. Ele é servido num copinho assim de barro. Porque depois de beber, ele deve esmagar esse copo no chão, para que ninguém toque em nada que um Dalit tocou. Porque até a sombra de um Dalit pode tornar uma pessoa ou um ambiente impuro. E aos Dalits só é permitido fazer o trabalho que é considerado totalmente sujo e imundo para a sociedade. Eu tenho uma imagem que pode ser bem forte para você. Pode colocar sem áudio para mim, por favor? Só uns segundinhos, para você entender o que eu quero dizer quando eu falo trabalho impuro. É o trabalho mais degradante que pode existir, que é mexer ali com esgoto. E esse homem está fazendo o seu trabalho de desentupir um esgoto, e ele faz isso com as próprias mãos, não porque a Índia não tem recursos, porque é um país muito rico, mas por essa pessoa ser considerada intocável, impura, por ser um Dalit. É isso que ele merece. É estar dentro do esgoto. Isso é para lembrá-lo da posição dele e do que ele significa. Então ele é um funcionário do governo, recebe um saláriozinho e está ali, literalmente, na fossa, tentando ganhar um dinheirinho para poder sustentar as suas famílias. E quando eu paro, pode parar para mim? E quando eu paro para pensar na palavra de Deus, se tem um texto que chegue perto ao que os Dalits sentem, como eles se sentem todos os dias, a única passagem que eu consigo aproximar um pouquinho é o texto lá de Marcos 1, quando um leproso chega até Jesus. Quando o leproso se aproxima de Jesus. Porque a lepra, se você ler lá em Levíticos 13, tem um capítulo inteiro que fala sobre a lepra. E como um leproso deve se comportar a partir do momento que recebeu a notícia de que está com lepra, até o momento que ele for curado, se for, mas não tinha cura, não tinha muita solução, então seria até o momento de sua morte. No momento que a pessoa recebe a notícia de que está com lepra, ela perdia tudo. Perdia sua família, perdia sua casa, perdia seus filhos, e ela tinha que viver totalmente excluída, abandonada numa colônia para leprosos. Ela não podia andar em público, e se fizesse, tinha regras. Ela tinha que usar trapos em volta do corpo para cobrir suas feridas, um pano no rosto, cabelo bagunçado, um sino no pescoço, para alertar as pessoas da sua presença. E ela ainda tinha que gritar, imundo, imundo, toda vez que ela estivesse em público. Para quê? Para que todas as pessoas se afastassem dela e não se contaminassem com a impureza daquela pessoa. Porque a lepra era uma doença extremamente contagiosa. E eu imagino que esse Dalit, era assim, esse leproso, era assim que ele se sentia com os Dalits. Impuros, intocáveis, desejando um calor, um abraço. Eu gosto muito de estar em igreja brasileira, porque eu passei pela porta, umas 10 pessoas já vieram me abraçar, pegaram na minha mão. E na Índia eu sentia tanto falta disso, porque lá ou é assim, né? Distância. Sentia tanta falta desse calor, a gente precisa disso. De um abraço, de um ombro, de um toque. Agora imagina esse leproso e essas 250 milhões de pessoas, que quando eles passam na rua, as pessoas têm medo da sombra delas. Porque acham que a sombra dessas pessoas pode contaminá-las. 1 bilhão de pessoas na Índia, fugindo, se afastando dessas pessoas. Mas esse leproso ousou se aproximar de Jesus. Talvez ele foi gritando, imundo, 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 o caminho todo até chegar na frente de Jesus. Mas ele sabia, ele já viu, não ia fazer como os outros. Não ia dar um passinho para trás.
E ele foi até Jesus, e lá em Marcos 1, versículo 40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, se o Senhor quiser, eu sei que podes purificar-me. Qual foi a resposta de Jesus? Cheio de compaixão, Jesus fez o quê? Estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus não apenas disse: quero, seja purificado. E sabemos que Jesus tinha poder suficiente para fazer isso com uma palavra, como ele fez muitos milagres com apenas uma palavra. Nós sabemos que Jesus já estava ali quando Deus criou o universo, e com uma palavra apenas o universo veio à existência. Mas Jesus não queria curar apenas a doença física daquele homem. Jesus queria ir lá dentro, nas feridas da alma, e curar a rejeição, o abandono, a humilhação. Por isso a palavra de Deus diz com tantos detalhes que ele se aproximou dele, tocou nele, algo que ninguém faria, e então ele disse: quero, seja purificado. Quantos de nós aqui na nossa direção, que não olha para a sujeira lá de dentro e às vezes de fora, mas uma sujeira que ninguém vê, uma tristeza que ninguém vê, uma dor que ninguém vê. E nós precisamos desse passo na nossa direção e desse toque. E quantos aqui já receberam esse toque? Se você está aqui hoje, se você conhece esse Jesus, é porque você recebeu esse toque. E se você recebeu, não é só para você ser curado, limpo e viver uma vida feliz. Mas é para você ir com a mesma ousadia que Jesus teve e tocar naqueles que são impuros. Porque antes de subir ao céu, Jesus disse: olha, eu estou indo, mas agora a missão é de quem? É sua. Tá vendo esse povo aí tudo intocável? Essas 250 milhões de pessoas, eu quero que você vá tocar nelas. E Deus abriu uma porta para nós fazermos isso. Em 2001, para o nosso ministério, não se chamava Dalits Freedom Network ainda, foi aí que o BFN nasceu, mas Deus nos escancarou essa porta quando os próprios líderes Dalits se reuniram na capital da Índia, Nova Delhi, chamaram líderes religiosos de várias religiões diferentes, do cristianismo, do islamismo, o budismo, o sikhismo e tudo mais. E eles disseram: olha, nós não aguentamos mais essa vida de humilhação. Os nossos deuses nos humilham todos os dias. Nós estamos dispostos a renunciar à nossa religião, o hinduísmo, e adotar uma nova religião que possa nos dar um pouquinho de dignidade. Você consegue imaginar isso? 250 milhões de pessoas renunciando os seus deuses. Se metade da população de Orlando estamos dispostos a ir para a sua igreja, você me recebe? A gente diz sim, mas estamos preparados para receber? Qual que é a real necessidade desse povo? Eles podem vir e falar: olha, eu preciso ser legalizado no país, ou eu preciso de um emprego, ou meu filho precisa ir para a escola. E daí? Não é só vir para a igreja, bem vestido, cantar uma canção bonita. E não era isso que as pessoas queriam, não era uma fé. E o líder da nossa organização, o Joseph de Souza, estava presente ali. E ele se levantou naquela hora. E a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão aos Dalits em nome da igreja indiana. E ele então perguntou: o que nós podemos fazer como igreja para ajudar vocês? E eles fizeram então 3 pedidos. Primeiro, eduquem nossos filhos, que não podem ir para a escola. E quando conseguem, estudam numa escola local, onde eles têm que sentar do lado de fora da sala, porque são impuros, e eles só aprendem na língua local de cada estado, e para que eles possam competir no mercado de trabalho, eles precisam falar inglês, mas o inglês é a língua da casta alta na Índia. Para você ter acesso ao ensino em inglês, precisa ter dinheiro. Então eles pediram: nós precisamos de uma educação em inglês para os nossos filhos. Segundo, salve as nossas mulheres, que estão sendo abusadas, exploradas todos os dias.
meninas na cidade de Hyderabad, onde nós morávamos, de 12, 14, 15 anos, que tinham sido oferecidas como prostitutas rituais nos templos. E se prostituíam em forma de adoração, não recebiam nada em troca. Eram abusadas até 20 vezes em um mesmo dia. Então o segundo pedido deles foi: salvem as nossas mulheres. E o terceiro pedido foi: sejam a nossa voz. Porque o mundo não sabe. A Índia, o governo indiano esconde isso muito bem do resto do mundo. E eles pediram: sejam a nossa voz. E enquanto eu estava na Índia com a minha esposa, nós estávamos trabalhando para fornecer educação para as crianças, para proteger as mulheres. Temos uma casa resgate em Hyderabad. E Deus nos tirou da Índia. Então eu achei que o nosso ministério estava acabando. Mas eu me lembrei do terceiro pedido deles, que foi: seja a nossa voz. E tem tantas pessoas aí fora, do lado de fora dessa porta, gritando: sejam a nossa voz. Fale por nós, nos defenda, lute por nós. Faça algo. E nós estamos aqui parados, sem fazer nada. Você não recebeu o toque de Jesus, meu querido, só para você ser curado e abençoado e viver uma vida boa. Amém. Não é errado, mas a sua vida pode ter um significado muito maior. Muito maior. E você só vai se sentir totalmente realizado quando você cumprir os propósitos de Deus para você. Eu sei que Deus está trabalhando para cumprir os seus sonhos, seus propósitos. Deus tem realizado os seus sonhos. Mas não se esqueça dos sonhos de Deus para você, que é muito mais do que ter um trabalho, uma casa boa, mas é de tocar naqueles que são intocáveis e ter frutos eternos. Aleluia. E nós começamos então a trabalhar para responder os pedidos dos Dalits. Começamos a abrir, pode passar 2 slides para mim, mais um. Começamos a abrir escolas na Índia, e hoje, para a glória de Deus, nós já temos 107 escolas na Índia. Já está desatualizado esse número, com 26 mil crianças. Metade delas não tem o patrocínio. Se você quiser patrocinar uma criança hoje, você pode pegar esse formulário. Custa $33 ou R$100 por mês para manter uma criança na escola, longe do abuso, da exploração, do trabalho forçado. Nós começamos também o trabalho na área da saúde. Nós temos 5 clínicas médicas, enfermeiros espalhados por toda a Índia. Eles trabalham nas nossas escolas e nas comunidades vizinhas, dando atendimento médico para as famílias. Temos uma clínica móvel que vai em lugares onde é mais difícil o acesso ao sistema de saúde. Começamos também um trabalho na área de combate ao tráfico humano. Resgatamos já 58 meninas da prostituição e treinamos 200 mulheres que eram prostitutas rituais. E hoje elas trabalham como agentes em 200 vilas diferentes, prevenindo que outras crianças sejam dedicadas à prostituição. Então, centenas de meninas que poderiam ter sido entregues aos deuses, hoje estão nas nossas escolas, estão recebendo saúde, aconselhamento. E essas mulheres que eram prostitutas, na próxima imagem nós temos o nosso programa de geração de renda, onde nós damos treinamento para as mulheres, depois ajudamos ela a começar o seu próprio negócio, seja de costura, de venda de pimentas, que é muito comum na Índia, fazendo cestos. E através disso tudo, quando nós vamos e ousamos tocar nessas pessoas, elas vêm correndo para Jesus. Porque elas chegam para nós e perguntam: calma aí, por que você está fazendo isso por nós? Se o próprio governo nos abandonou, se nós somos tratadas como lixo, se a vaca ou o ratinho tem mais valor do que nós. E em poucos anos atrás, aconteceu na Índia de 5 Dalits serem assassinados no meio da rua, porque tocaram em uma vaca morta. E eles queriam tirar ali o couro da vaca para fazer algo, vender, mas os líderes daquela comunidade disseram que a vaca não estava morta quando eles tocaram nela. E por serem pessoas impuras, que tocaram num Deus, elas deviam ser mortas, para servir de lição para o resto dos Dalits que viviam ali. E elas foram mortas no meio da rua. E aquelas pessoas ali afirmando então que a vaca morta tinha mais valor do que aqueles Dalits. E quando nós chegamos com um evangelho vivo e prático,
que não só prega palavras bonitas. No Brasil, o evangelho hoje foi tão desvalorizado porque as pessoas falam tanto de Jesus, mas não vivem. As pessoas não querem mais ouvir a nossa pregação. Já cansaram de ouvir as nossas canções. Toca em todos os lugares. É que nem axé hoje, infelizmente. A Sara, que não é brasileira, quando chegou no Brasil, achou muito estranho. E na 25 de março, em São Paulo, só ouvia Aline Barros e Gabriela Rocha. Ela fala, é todo mundo crente aqui? Eu tenho que falar, olha, todo mundo gosta de música gospel. As pessoas cansaram de ouvir as canções e não ver atitude. E quando elas veem isso na Índia, elas vêm correndo, querendo saber desse Deus. E das 107 escolas que já abrimos na Índia, sabe quantas igrejas nasceram? 4.000 igrejas. Só através desse ministério. Já são 4.000 igrejas na Índia, mais de 2.000 pastores que foram treinados no próprio seminário que nós temos. E tanta coisa tem acontecido. E nós temos tanto orgulho de fazer parte disso. Pode colocar a última imagem para mim? Se você quiser se envolver, você pode entrar no nosso site, no nosso e-mail. Mas mais do que isso, eu quero que através do exemplo desse ministério, que nasceu com indianos lá na Índia, somos apenas voluntários. Eu e a Sara servimos como obreiros voluntários lá. E continuamos servindo no Brasil e por onde Deus nos levar. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma chama acesa no seu coração, sabendo que Deus pode fazer mais através de você, aonde você está. Eu sei porque Deus me trouxe da Índia para o Brasil. Eu sei agora, entendi nos últimos dias, estou indo embora amanhã. E essa semana eu entendi por que Deus nos trouxe para Orlando, porque a gente estava meio confuso, a gente nem tinha dinheiro, na verdade a gente nem pagou ainda essa viagem. Mas entendemos a direção do Senhor, viemos para cá e essa semana eu comecei a entender os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para você e Ele quer te usar. Quando você vem na igreja e recebe essa paz maravilhosa, esse toque maravilhoso, não é para você guardar para você. Se coloca de pé, nós vamos orar juntos, adorar a Deus juntos. E eu quero que nesse momento você lembre daquelas crianças na Índia, mas você lembre também da sua necessidade, da necessidade da sua família, da cidade para onde Deus te trouxe, as pessoas que Ele colocou à sua volta, que você lembre do seu país. A minha mãe está tão preocupada como eu vou chegar do aeroporto em casa, porque ela está em casa presa alguns dias sem gasolina. Que o seu coração não fique duro ou anestesiado, porque a gente parece que já se acostumou com tanta dificuldade, e a vida é assim mesmo, e a gente dá um jeito e vamos indo, cada um na sua, cada um ali ocupado com o seu trabalho, com os seus problemas. Mas que nessa manhã Deus reacenda a chama no seu coração e o amor dele por aquele que precisa mais do que você. Porque acredite, o seu problema não é tão grande assim. Pelo menos para Deus não é. Não é. E que como Paulo você possa dizer: Deus, eu entendo que essa situação difícil pode servir, se eu deixar o Senhor agir através de mim, isso pode servir para a tua glória, para que o teu nome seja glorificado e exaltado através de mim, para que a minha vida tenha um propósito muito maior. A morte do meu pai tem me ensinado tanto nesses últimos meses. O mês que vem vai fazer 1 ano que meu pai faleceu, e já está doendo um pouquinho lembrar que já faz 1 ano. Mas 1 ano se passou e eu ainda ouço testemunhos de pessoas que se achegaram a Jesus através da vida dele, de pessoas que foram curadas, de casamentos que foram restituídos porque ele se importou. E o legado que meu pai deixou tem me ensinado tanto, que serve de um consolo, um conforto muito grande para mim, e um exemplo
a qual eu quero seguir, que eu digo para Deus todos os dias: Deus, não deixe que minha vida seja uma vida insignificante. Quero fazer muito mais para Ti. Vamos adorar a Deus.